Muito bem, e por fim, chegando à nossa aula final, a aula de número 16 da matéria Teologia Pastoral. Eu gosto sempre de falar em todas as matérias, até inclusive não só nessa, né? Que eu não estou esgotando o assunto, pessoal. Por favor, não estou esgotando o assunto. De repente, pastor, não aproveitei do que você falou só 10%. Então vai procurar os outros 90% em outro lugar, tá certo? Pastor, eu aproveitei alguma coisa e outra coisa eu descarto. Ok, isso é normal, é factível que isso aconteça. Então, portanto, é aquilo que eu falei no início aqui, não estou esgotando o assunto. Continue pesquisando, continue estudando, continue aprendendo, continue buscando mais, porque tem muita coisa para que eu e você aprendamos em teologia pastoral, tá certo? O nosso ministério enquanto pastor, tá, gente, enquanto líder, ele não pode ficar estagnado, não pode, eu fiz um curso há quanto tempo? Há 10 anos? Meu amigo, tá na hora de você fazer reciclagem, tá? Tá na hora de você se atualizar. Até a Bíblia, versões, tá? Versões. Teve algumas atualizações, revista e corrigida, revista e atualizada, revista fiel e por aí vai. Por que você não vai se atualizar, meu amigo? Tá? Então, desperta, tá? Página 135, capítulo 3, o pastor e as cerimônias da igreja. As cerimônias da igreja são são trabalhos importantes realizados pelo pastor. Casamento, festividades e congressos, cerimônias cívicas, batismos, aniversários e velórios. São alguns dos eventos conduzidos pelo obreiro ou que tem sua participação. É essencial que o servo de Deus saiba conduzi-las com sabedoria, aproveitando cada oportunidade para trazer as verdades de Cristo e das Escrituras para o povo onde ele está como, digamos, líder de cerimoniais, tá? Então a gente vai dar uma passada bem rápida em algumas cerimônias. Então aqui na parte prática da lide pastoral, tá? Apresentação de crianças, tá certo? Eu creio que vocês já fizeram isso, né? Congressos, né? Página 136, muitas igrejas têm o costume de realizar festividade de departamento, chamado de congressos, tem a participação do pastor e assim sucessivamente. Se você quiser, pastor, não precisa dirigir todo o congresso, tá? Tem o departamento, coloca os líderes do departamento dirigir o congresso. Agora, porque eu sou presidente, eu tenho que dirigir todos os cultos do congresso, é só eu. Eu apresento, Querido, se você fizer a abertura do congresso, tá? Se você fizer o encerramento do congresso, já está de bom tamanho, camarada. Mas parece que tem gente que não se aguenta, tem que deter o monopólio de tudo para mostrar que ele é o chefe, ele é o comandante, ele é o presidente. Todos sabem que você é o presidente da igreja, não precisa estar mostrando isso toda hora. A impressão que você passa, se você age dessa maneira, é que você não tem segurança na sua própria liderança, tá certo? Você está inseguro, tá? Casamento também, batismos são cerimoniais da igreja, eventos cívicos, tá? Existem datas cívicas em que o pastor pode ser convidado apenas para participar enquanto representante da igreja ou até mesmo para ser orador ou ministro da ocasião, uma Câmara de Vereadores, por exemplo, e por aí vai, né? Aniversários e velórios que o pastor participa no sentido de comandar, dar uma palavra, liderar e assim por diante. Então, página 139, questão para reflexão. Não comentei todos os detalhes dos cerimoniais, penso que não há necessidade. Por que é importante que o pastor tenha conhecimento e sabedoria para conduzir cerimônias e eventos? Gente, acho que não precisa nem comentar, né? Não cause vexame para você e para a igreja, tá? Por favor. Tem uma Bíblia chamada Bíblia do Ministro. Se você tem dificuldades, adquira a Bíblia do Ministro, tá? Porque lá tem esboços, não tem erro se for o caso, se tem essa dificuldade, lá tem esboços que você vai usar quando for liderar ou se não levar a efeitos cerimoniais específicos, importante que você adquira, vai te ajudar. Capítulo 4, página 141, o pastor e o relacionamento com os obreiros. O pastor terá dificuldade para fazer a obra de Deus sozinho. Portanto, ele precisará do suporte dos demais obreiros, que não são seus empregados, são seus auxiliares, tá? Estes, por sua vez, são pessoas chamadas por Cristo, a fim de que ofereçam suporte ao pastor nas mais variadas funções
eclesiásticas. O bom relacionamento com os obreiros redunda em bênçãos para a obra do Senhor. O pastor precisa ser habilidoso na arte da liderança e da delegação, tá? De maneira que todos possam desempenhar suas devidas funções no corpo de Cristo, que é a igreja. E sobre o relacionamento com o pastor e os obreiros, a gente vai tratar de alguns pontos aqui, tá? O pastor e a liderança. Saiba de uma coisa, eu vou resumir esse ponto aqui só num detalhezinho, por mais que tenha uma explicação belíssima aqui, página 142. Saiba de uma coisa, você está preparando pessoas para ocupar o teu lugar. Então vou sair daqui. Não é isso que eu estou falando. Ocupar o seu lugar é o seguinte, eles são liderados hoje, não é isso? Você liderando eles, em breve eles estarão liderando também, então em si vão ocupar o seu lugar. Ou seja, você está deixando as suas digitais e as suas impressões eclesiásticas e ministeriais nas pessoas que você lidera. Esse é o ponto. Que tipo de obreiro que você está formando, tá? E eu quero ler aqui uma declaração de MacArthur que diz o seguinte: no Novo Testamento a presença da liderança é clara. MacArthur explica o seguinte, página 142. MacArthur é o John MacArthur, ele é expert em liderança. Os apóstolos foram os primeiros líderes designados por Cristo e ordenados com autoridade para dirigir e fazer julgamento entre as pessoas, bem como para servir como o próprio fundamento de sua bendita igreja, né? No estabelecimento da igreja, o ofício do presbítero e do diácono evidenciava uma liderança espiritual para guiar as congregações, gente. O presbiterado, tá? Por sua própria natureza, é liderança. Presbítero, tá? Implica idade e experiência, ingredientes essenciais para os que são destacados para liderar congregações, tá? O presbítero também era supervisor, pessoa incumbida de cuidar da congregação. A Bíblia também emprega termos específicos para identificar a existência de líderes na igreja. A liderança é alistada entre os dons concedidos à igreja, o que preside, né? Faça-o com cuidado, Romanos 12:8. Governos, 1 Coríntios 12:28. Então a liderança é alistada entre as qualidades exigidas dos presbitérios nas igrejas, tá? Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É a pergunta de Paulo, 1 Timóteo 3:5, né? Em outras palavras, se você não consegue liderar sua própria família, como espera liderar a igreja inteira? Meu amado, não adianta ser bênção na igreja se você não for em casa, tá? Não adianta ser bom na igreja se você não é bom em casa, tá? Paulo diz isso, né? Relação entre o pastor e os obreiros, página 143. A relação entre o pastor e os demais obreiros deve ser pautada segundo o que ensina a palavra de Deus. Ele deve reconhecer as qualidades dos seus liderados. Ou seja, desculpe, gente, esse espírito de inveja, você vai entender o que eu estou falando aqui, que afeta muitos líderes hoje, só tem uma definição, queridos, não tem outra definição. Líderes inseguros, líderes que não sabem para onde estão indo, líderes que não sabem, acho que nem de onde veio, nem muito menos para onde vai, né? Então, meus amigos, reconheça as qualidades dos seus obreiros. Fazer o que se tem pastor, teu liderado que prega melhor do que você? Se tem gente que canta melhor do que você, se tem gente que diz, eu prefiro a liturgia daquele irmão do que do líder, fazer o quê? Então, no melhor sentido da palavra, me entenda isso aqui, por favor, explore as qualidades do seu rebanho. Você não vai deixar de ser pastor. A autoridade espiritual lá na tua igreja é você, e acabou, e pronto. Mas ele está pregando mais do que eu, o culto que ele prega é melhor. Querido, o pastor é você ainda, não é uma disputa de liderança, no sentido, eu vou perder a igreja por causa daquele culto espiritual. Não, o pastor ainda é você. Mas assuma que tem pessoas lá na sua congregação, lá na sua igreja, que são melhores do que você. E a igreja é formada disso, gente. Tá certo? Olha a obra que fez o Paulo, né? O discípulo que chegou por último. Não foi isso? Ele não chegou por último? E fez mais do que todos os outros. Fazer o quê?
funciona dessa maneira, é desse jeito, né? A obra é dinâmica, é dessa maneira, né? Muito bem. Página 144, bem em cima, eu quero frisar um ponto aqui. No dia a dia, o pastor deve trabalhar com os seus obreiros, honrando-os e respeitando-os, né? Não deve haver espaço para intriga, desavença e competições, né? Discussões não são bem-vindas, antes, diálogo em amor será mais corretivo e assertivo. A verdade deve prevalecer sempre e o pastor não deve ser mexeriqueiro, falando mal de um para o outro. Se ele for o primeiro a causar a dissensão, o que será do seu ministério, né? Outro sim, os obreiros devem ser estimulados à oração e à intimidade com Deus. Deve ser ofertado a eles cursos de capacitação. Você tem investido nos seus obreiros? Tanto na área teológica quanto em outras áreas do conhecimento humano, a fim de que eles se desenvolvam mais e mais. O obreiro estagnado entra em estado de apatia e letargia, deixando de gerar frutos para o reino de Deus. E aqui na área de capacitação e de investimento aos obreiros, eu quero frisar aqui um líder de uma igreja aqui no estado de Santa Catarina, pastor Silvio. Pastor Silvio é líder da igreja Santas Missões. Procurem aí na internet, procurem no Facebook, procurem no Instagram. O pastor Silvio tem um curso teológico da igreja dele. Sabe o que ele faz com os obreiros dele? Ele paga para todos. A igreja Santas Missões, lideradas pelo pastor Silvio, eu friso aqui com muita alegria, ou conheço, é meu amigo particular. Ele investe, gente, a igreja investe, vamos colocar aqui, do bolso dela, na capacitação dos seus obreiros. Então, nessa igreja não estuda quem não quer, não cresce quem não quer. E eu estou dizendo isso aqui não falando essencialmente dessa igreja, mas falando a outros que passarem por esse canal, por esse curso aqui, para vocês verem, digamos assim, o exemplo de um líder, de um pastor presidente que investe no crescimento e na capacitação dos seus liderados. Que bom, quiçá, que todos fizessem da mesma forma, da mesma maneira. Investimento nas pessoas é o melhor investimento que tem, pode ter certeza disso. Muito bem, página 144, finalizando, uma questão para reflexão. Com base no que for estudado, como deve ser a relação entre o pastor e os obreiros que integram a sua equipe ministerial? Penso que você tem uma equipe ministerial aí, né? Penso que tem obreiros que trabalham não para você, tá? Mas trabalham com você. Com você. Não trabalham para você, trabalham com você. Que as pessoas se sintam, gente, como o Immanuel Kant falou. O Immanuel Kant falou o seguinte, que as pessoas hoje estão amando coisas e usando pessoas, mas tem que ser o contrário. Você tem que amar as pessoas e usar as coisas. Então, nesse caso, tem muito líder que está coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Não sei se vocês me entenderam. Então, nesse sentido, a relação entre obreiro e pastor tem que ser uma relação de um pai para filho, de um professor para um aluno, de alguém que quer o crescimento. E que bom que você tenha aquilo no coração, dizendo assim, eu quero que o meu liderado ele seja um melhor pastor do que eu, um melhor pregador do que eu, um melhor ensinador do que eu. Aí sim você vai estar fazendo o que Jesus fez, porque Jesus deixou claro. Olha que interessante. Vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. É como se Jesus falasse, não, vocês vão ficar só até aqui, só 5%. Porque pode ser que alguém pode pensar que vocês são melhores do que eu. Jesus deixou de ser Deus quando ele deu essa perspectiva de que eles fariam obras maiores? Deixou de morrer na cruz? Deixou de ser válido o seu sacrifício? É claro que não, minha gente. Então vamos deixar dessa mesquinharia lideracional, vamos ter mais segurança na nossa liderança e não temer os talentos que Deus colocou dentro da nossa igreja para nós liderarmos, tá? Concluindo, estudar teologia pastoral é um caminho inspirador e fascinante. De pronto, percebe-se o mistério e a bondade infinita de Deus, ao escolher homens falhos, finitos e imperfeitos para que tratem diretamente com algo sublime e sobrenatural, que no caso é
a Igreja de Cristo. E eu dou meus parabéns a você que foi chamado para fazer uma grande obra, e façamos ela.